Irmãos, se por acaso tem alguém aqui que não me conhece, porque eu já vim aqui algumas vezes, né? Meu nome é Everton, eu sou casado com a Carol e estamos aí no ministério já fazem 10 anos. Desde 2014, me dedico ao anúncio do Evangelho e nos últimos 2 anos da minha vida, eu estou integralmente nisso. Então, saí do meu emprego para se dedicar única e exclusivamente à pregação do Evangelho. É por isso que eu estou aqui numa quarta-feira à noite. Só é possível por esse motivo. E, assim, alguém aqui já não me conhece? Então, todo mundo é da comunidade já, né? Só a irmã ali. Só elas duas lá. Então, beleza. Então, você já sabe mais ou menos como é que eu prego, né? Uma alegria que eu tenho em pregar em um ambiente que o povo já caminha e que já somos conhecidos, que é o caso aqui da Cristo Libertador, é que eu não preciso de tanta performance mais para entregar a mensagem que eu quero entregar. Então, a primeira vez que eu vim aqui, eu molhei todo mundo, eu taquei água, eu rodei, eu fiz tudo aí. Maravilha. Isso é bom também. Em certos momentos é necessário. Só que assim, eu tenho pedido a Deus meios para que a performance diminua e a palavra ganhe lugar exclusivo. Então, por isso que eu pedi um pedestal aqui hoje. Eu vou tentar ficar parado no meu lugar. Tá meio baixo aqui, mas eu vou dar um jeito. Peraí. Tô com medo de derrubar esse negócio. Aí, não tá ótimo, agora sim. Então, eu vou tentar falar parado no meu lugar. Eu não quero ter que motivar você de uma coisa que você já deveria estar motivado, né? Vim aqui para ouvir a palavra de Deus. E quando vocês me passaram o tema, me veio uma coisa no coração e depois eu vi a emoção. Então eu fiquei naquela dúvida. Eu falo o que me veio ao coração para falar ou falo através da emoção que eles me pediram para falar? E aí? Porque assim, uma coisa que eu acho chata é quando a pessoa me dá uma passagem e uma emoção. Por que me dá a emoção e eu me viro com a passagem? Ou me dá só a passagem e eu me viro para dar a emoção e eu fico confuso. Então, agora eu tenho a passagem, a emoção e aquilo que vem ao meu coração. Maravilha. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar contemplar todo mundo. Maravilha? Esse é o meu intuito. Alguém vai ficar na porta? Eu tô me sentindo muito em casa aqui, velho. É porque quando eu cheguei aqui, a chave do meu carro trancou dentro do carro. Eu cheguei sem a Bíblia, então vai chegar um motoboy aí com a chave reserva, não é para roubar a igreja, pode pegar a encomenda dele. Tá? Peguei uma Bíblia aqui emprestada com o irmão, agora porque a minha Bíblia ficou lá dentro do carro. Cada coisa, velho. Só acontece comigo isso. Pois bem, irmãos, vamos então começar com a passagem bíblica que me foi designada para falar. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 3, versículo 17. Segunda Coríntios 3, 17. Quem achar primeiro, diga assim, eu achei. Vamos lá. Deixa eu pegar minha água. Não é para atacar. Achou, João? É 2 Coríntios 3, 17. A palavra diz o seguinte para nós. Estou vendo folhas aí ainda. Acharam? Diz assim: pois o Senhor é o Espírito. Pois o Senhor é o Espírito. E onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Palavra do Senhor. Feche um pouquinho os teus olhos aí. Eu quero pedir ao Espírito Santo que conduza esse momento de partilha da palavra, de conversa, da forma que Ele desejar. Eu vou tentar, Espírito Santo, atrapalhar o mínimo possível para que o Senhor tenha espaço naquilo que o Senhor quer fazer aqui essa noite. Obrigado, Espírito Santo, pelo registro da palavra, por podermos ter acesso a essa palavra. O nosso coração é inflamado, o nosso coração é direcionado, a nossa vida se refaz, nós temos liberdade quando a Tua palavra é proclamada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não depende da limitação humana, mas mesmo assim quis se valer dela para falar ao nosso meio.
Então eu peço ao Senhor que à medida que a minha voz chega ao nosso coração, Senhor, a tua voz venha por meio dela e cause o efeito que o Senhor quer causar. Porque a voz humana por si só nada pode fazer, mas se o Senhor, utilizando-se da voz humana, da limitação da voz humana, quiser falar conosco, a nossa vida será completamente transformada e inauguraremos um tempo de liberdade diferente na nossa vida. Assim seja, amém. Salve Maria, irmãos. Vamos lá. Eu acredito que na igreja, quando a gente fala da pessoa do Espírito Santo, existe alguns equívocos por conta do vício ao nos apresentar o Espírito Santo. Então, para que a gente entenda, talvez, quem de fato é o Espírito Santo, seria necessário a gente entender primeiro quem não é o Espírito Santo e que, por vezes, a gente definiu o Espírito Santo. Então, vamos fazer o caminho inverso. Tá? Então, em vez de falar quem é o Espírito Santo, vamos falar quem não é o Espírito Santo, para que a gente tente chegar ao conhecimento de quem é o Espírito Santo. Se eu perguntar para vocês o seguinte, qual o homem mais rico do mundo atualmente? Todo mundo sabe, né? Mais ou menos? Elon Musk. É o homem considerado o homem mais rico do mundo. E se eu perguntar para você quem é o segundo homem mais rico do mundo? Já dá uma bugada já, né? E se eu perguntar para você assim, quem é o terceiro homem mais rico do mundo? Piorou, né? Se eu perguntar para você qual o pico mais alto, o monte mais alto do mundo, você também sabe. Monte Everest. Se eu perguntar qual o segundo monte mais alto do mundo? Boa. E o terceiro? Deu ruim, a gente não lembra. E a gente aprendeu de uma forma didática na igreja que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E onde que está o problema disso? É a nossa lógica de pensar aquele que está em terceiro. Porque a lógica de pensar terceiro para Deus é diferente da lógica de pensar terceiro para os homens. Então, na lógica humana, o terceiro ele é inferior ao segundo e ao primeiro. Então, você imagina no pódio, quem chegou em terceiro lugar foi inferior a quem chegou em segundo e quem chegou em primeiro. Então, o problema da gente dizer e aprender que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não que esteja errado. Eu estou dizendo de acordo com a lógica humana. A gente entender que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a gente tem uma tendência a pensar que ele é inferior ao Pai e ao Filho. Então você fala assim, bom mesmo é o Deus Pai, que é o velho barbudo, que é o que tem no nosso imaginário. E depois do Pai vem o Filho, que deu a vida por nós, e depois vem o Espírito Santo. Então, quando eu quero adorar a Deus, geralmente eu me refiro a Deus Pai e a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo ele fica mais ou menos como um mordomo. Então eu quero pedir alguma coisa a Ele. Eu peço ao Espírito Santo para me ajudar a adorar o Deus Filho e o Deus Pai. Pode ver que a nossa relação com o Espírito Santo geralmente não é de adoração, a nossa palavra. A gente fala, Espírito Santo, dá os teus dons, me dê alguma coisa. Eu estou sempre pedindo alguma coisa para o Espírito Santo e não me reverencio a Ele como Ele sendo Deus. Então você fala, eu te adoro, Senhor. De forma automática, o que nos vem à mente é Jesus sacramentado. Na hóstia, a hóstia consagrada. E a gente foi, de alguma forma, aprendendo assim. Não por conta de uma má inclinação ou por conta de uma má intenção. É que a coisa foi intuindo assim e a gente aprendeu que o terceiro ficaria para o terceiro e assim que seja. O negócio é tão verdade que a gente... às vezes faz parte de um grupo carismático há 10 anos, nunca viu um mover carismático lá e a gente está tranquilo, a gente leva isso na boa. A gente nunca viu um mover que de fato a gente possa nos diferenciar como alguém que é carismático. Tem um autor que ele escreveu um livro chamado O Deus Esquecido, falando a respeito do Espírito Santo. E é muito interessante, ele diz assim, a gente diz que conhece o Espírito Santo, as pessoas não veem o Espírito Santo na gente e a gente segue a vida conformada assim. Então, por exemplo, se eu digo para vocês que eu jogo basquete e a gente vai para a quadra e chega lá, você vê que eu não jogo coisíssima nenhuma, isso é escandaloso, sou um mentiroso. Agora eu falo que estou sendo imbuído, empurrado pelo Espírito Santo, a pessoa não consegue ver uma diferença em mim por esse fator quando comparado com outra pessoa e para mim está tranquilo. Então o Espírito Santo é uma coisa que fica meio descartada assim. Então a primeira coisa que eu quero que a gente entenda aqui hoje, o Espírito Santo é sim a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas ele é Deus. Portanto, devemos nos relacionar com ele tal quem ele é. Ele é Deus. Então, adorar o Espírito Santo. Espírito Santo, eu te adoro.
com toda a minha mente, toda a minha alma, meu coração, com tudo que tenho e sou. Então, primeira coisa, Espírito Santo é Deus, amém? Outra coisa que eu quero falar aqui com vocês também, já no início, o Espírito Santo não é as manifestações pelas quais ele se revela. Então, por exemplo, alguém aqui, ao acordar hoje de manhã, os corajosos que tomaram banho, de manhã no frio, ao ligar o chuveiro e a água cair no seu corpo, você falou, bom dia, senhora água, como você está molhada hoje? Falou? Não, eu espero que não, tá? Senão você vai ter que tomar o diazepam. Quando você foi fazer o café, que você ligou o fogo apareceu, você falou, bom dia, fogo, você está quentinho hoje, viu? Você falou com fogo? Sim ou não? Não. Quando você chegou na praça e viu os pombos lá, você cumprimentou o pombo? Como vai, senhor pombo? Tem voado por onde? É assim que você trata o pombo? Não. Ou seja, a gente não conversa com água, a gente não conversa com fogo, a gente não conversa com pombo, a gente não se relaciona com essas coisas. E a gente determinar ou estabelecer que o Espírito Santo é uma pomba, fogo ou água, isso nos afasta de um relacionamento com ele. Então, o Espírito Santo, ele não é as manifestações. Ainda que ele se manifeste através dessas coisas, isso não determina quem é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, então? É uma pessoa. E na etimologia da palavra pessoa, está o quê? Aquele que dá-se ao relacionamento. Espírito Santo é pessoa, portanto, pessoa é substância individual consciente. O problema é que, presta atenção, a gente acha que todo mundo que é pessoa é gente. E não. Todo mundo que é gente é pessoa, mas nem todo mundo que é pessoa é gente. O Espírito Santo é pessoa, mas ele não é gente. Então, se ele é pessoa, ele é alguém dado ao relacionamento. E onde que está o problema da gente definir o Espírito Santo a partir de suas manifestações? É porque a gente não se relaciona com pomba, a gente não se relaciona com água, com fogo, com vento, a gente não se relaciona com essas coisas. A gente não se relaciona com língua de fogo, até mesmo porque ninguém está aqui viu uma língua de fogo até hoje, né? E aí que está o problema. E é por isso que a gente vai levando uma vida dizendo que é pentecostal, sem ter necessariamente um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa. Terceira coisa, eu já vi que não vai dar tempo de falar tudo que eu queria falar, porque isso aqui não estava no plano. Enfim, qual a evidência do Espírito Santo na vida de alguém? Tipo assim, o que é o diagnóstico pelo qual você define que aquela pessoa ela é tomada pelo Espírito Santo? Você olha para alguém e fala assim, nossa, ele é tomado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele narra que ele chega numa cidade e lá tem pessoas anunciando o evangelho. E ele pergunta, por acaso vocês foram batizados no Espírito Santo? E aqueles homens que estavam servindo a Deus falam, nem sabíamos e nunca tinha ouvido falar que existe um tal de Espírito Santo. O que foi que Paulo viu? Ou melhor, o que foi que Paulo não viu? Que fez Paulo fazer essa interrogação? Porque já estavam servindo a Deus. Lembre-se disso. Eram servos do Senhor, pregavam o evangelho. Mas Paulo percebeu uma ausência neles que fez Paulo perguntar, vocês já conhecem o Espírito Santo? Sabe aquela pergunta de mineiro comendo pelas beiras? Paulo já sabia que ele não tinha conhecido, para que Paulo depois pudesse apresentar. Então, não? De mineiro? É de mineiro. Mineiro come pelas beiras. O mineiro é o bicho mais desconfiado do mundo. Você pergunta, onde você mora? É perto de tal lugar. Ele nunca fala onde que ele mora. Ele não... É perto de tal lugar. O mineiro é desconfiado. Então, Paulo chegou no mineirês, assim. Paulo já tinha percebido a ausência e Paulo pergunta assim, vocês por acaso nunca ouviram falar do Espírito Santo, embora vocês estejam evangelizando? Então, o que foi que Paulo não viu para que Paulo fizesse essa pergunta? E agora eu jogo a pergunta para vocês. Qual a evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa? Você sabe o seu CPF de cor? E se eu falar seu CPF de cor agora? Aí vão achar o quê? O que vão achar? Vão achar que eu te conheço. A gente combinou ali na porta. Você quer escolher alguém para mim falar o CPF? Ou pode ser o seu? Vocês acreditam que eu não conheço ela? Não conheço ela. Tá?
Talvez eu ia falar assim, vou pegar a moça que nunca veio. Aí você fala assim, ela não veio porque você trouxe ela hoje, então você conhece ela. Então, você sabe o seu CPF de cor? E se eu falar seu CPF de cor aqui agora? Vai falar o quê? Vocês ouviram o que ela falou ou não? Ela falou, vou falar que foi o Espírito Santo. E aqui que está o equívoco da nossa parte. Porque a gente acha que dom espiritual é presença do Espírito Santo na vida de alguém. Não é. Vocês já viram aquele pessoal lá na emissora da TV chamada Record, que chega o cara drogado lá, aí o pastor coloca a droga no nariz dele assim, né? Daí ele fala, quero droga. Aí fica escuro a tela e fala, 3 minutos depois. Aí volta lá, quer a droga agora? Tipo assim, ele recusa a droga depois de 3 minutos de oração. Já viram isso não? Aí, o que acontece? Um monte de gente se deixa levar por isso, fala, Deus está nesse lugar, por conta da manifestação do dom espiritual. Não é assim que acontece? Tem pessoas que estão há anos na igreja, participam da missa do domingo, na quarta-feira vai no centro espírita e na sexta-feira vai tomar um passe na Umbanda, buscando o quê? A manifestação do dom espiritual. Everton, é de Deus. Meu filho morreu, eu cheguei lá, o homem recebeu o Espírito, colocou a mão na testa assim, começou a escrever e mandou uma carta do meu filho para mim. Aí eu pergunto, minha senhora, como que era o teu filho quando ele estava vivo? Ele saía e ele mandava satisfação para você através do WhatsApp? Ela fala, não. Eu falei, se teu filho não mandava um WhatsApp para você quando estava vivo, agora que está morto ele vai mandar? Pelo amor de Deus, irmãos. E é por isso que muita gente está se iludindo e indo parar em lugares que a gente nem imagina. Atrás do quê? Do dom espiritual. Se assim não fosse, Mateus escrevendo, ele falando palavras de Jesus, ele diz assim, naquele dia muitos chegarão em mim e dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, fizemos milagres, expulsamos até demônios. E Deus vai falar o quê? Jesus vai falar o quê? Afastai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. A manifestação do dom espiritual não é um diagnóstico preciso de que alguém está se manifestando através do Espírito Santo. Então, irmã, eu não sei, aqui, não sei teu CPF. Não sei. Porque saber CPF, se você ficar devendo, até o Serasa sabe. Agora, eu diria que era espiritual, eu sabia que ela está devendo com o nome sujo, e falar assim, irmã, vou pagar sua dívida para limpar o seu nome. Isso aqui não era espiritual? Era. A caridade que flui através do Espírito que me dá essa generosidade. Agora, o dom pelo dom não determina nada. Lembrava esses dias de um fato escrito na vida de São Felipe Neri. Ele diz que manifestou-se dons espirituais em uma irmã dentro de um convento. E o Papa da época, porque aquilo estava se alastrando e tornando ela muito famosa, pediu para que o padre Felipe fosse lá averiguar o que estava acontecendo. Ele chega lá, depois de 3 dias de caminhada, bate na porta do mosteiro e a irmã vem abrir a porta. Ele falou assim, aqui que a irmã com os dons espirituais mora? Ela falou, sim, pode entrar, fica à vontade. Aí ele senta numa cadeira lá, e com os pés pretos, imagina, 3 dias andando para chegar lá. Aí fala assim, eu gostaria de que alguém lavasse os meus pés. Daí ela fala assim, peraí que eu vou chamar a noviça. Aí ele pergunta, não pode ser a senhora? Não, as noviças ficam responsáveis por isso. Ele falou, eu quero que a senhora lave. Daí ela fala assim, não posso, vou chamar ela. Aí na hora que ela sai para chamar, ele fala, não precisa, eu já estou indo embora, tem uma resposta do que queria. Ele chega lá e o Papa pergunta, né, e aí, descobriu? Ele falou assim, sim, ela é uma filha da soberba. E se alguém não intervir, a alma dela será condenada ao inferno por conta da soberba dela. Aí o Papa pede à madre que tranque ela até o fim dos seus dias numa cela, meditando sobre a humildade, para que a alma dela não seja danada no inferno. Ou seja, o dom, pelo dom, ele pode se tornar uma turbina para a gente parar no quinto dos infernos. E o nosso problema é achar que o que é físico é mais concreto do que aquilo que é espiritual. O nosso problema está aí. E é por isso que a gente se ilude com os dons. Everton está falando que os dons é ruim. O Everton é um sensacionista, não acredita nos dons. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do Espírito Santo e a evidência do Espírito Santo na vida de alguém. E a gente não se deixa enganar achando que o dom espiritual é a evidência do Espírito Santo na vida de alguém. Tá? É isso que eu estou falando.
É aqui que está o meu ponto. Agora, nosso problema é o quê? É achar que o que é material é mais concreto do que aquilo que é espiritual. Então, por exemplo, esse microfone que está aqui, daqui a 10 mil anos ele estará aqui? Não. Agora, o Espírito Santo, daqui a 10 mil anos, ele estará onde está? O que é mais concreto? O Espírito Santo, porque ele permanece. Então, nem sempre aquilo que eu estou vendo é mais concreto do que aquilo que eu não posso ver. Everton, então o que é evidência que o Espírito Santo está na vida de alguém? Gálatas capítulo 5, a irmã chutou ali já. Os frutos. Não são os dons espirituais, são os frutos. Os frutos revelam para nós que o Espírito Santo está na vida de alguém. E quais são os frutos do Espírito? Fruto de santidade, está lá na carta, lá todos os dons, na carta aos Gálatas capítulo 5. Depois você pega lá para você ler. E você vai ver. Então, que a missão do Espírito Santo é santificar. São Boaventura, escrevendo a respeito da vida de São Francisco de Assis, vale muito a pena essa leitura. Eu tenho em PDF, se vocês quiserem eu mando para vocês, ó. Tá bom? Olha só como eu gosto de vocês, tá vendo? Ó. Eu fui ler a vida de São Francisco de Assis, narrada por um outro santo, e fiquei impactado. Aí chamei um amigo meu pregador e comecei a conversar com ele a respeito do que estava escrito lá. Eu falo, cara, sobrenatural a parada. São Francisco passava e ele, com o símbolo pendurado, a cordinha, né? As pessoas tocavam e eram curadas. E o interessante é o quê? É a atitude de Francisco depois que a pessoa era curada ao tocar no símbolo dele. Então, imagina a multidão. Francisco está passando com os irmãos e o pessoal querendo tocar, querendo chegar perto, vai e toca no símbolo, alguém que está com enfermidade fica completamente curado ali na hora. Aí o pessoal começa, nossa, foi curado aqui, viva Francisco, aquela coisa toda. Aí ele pegava e falava assim, não, foi o irmão Leão, vocês não viram? Tipo assim, um outro irmão que estava do lado dele. Para que atribuísse ao irmão a graça alcançada por Deus através dele, não através de Francisco. Tem uma cena lá que São Boaventura narra que é o seguinte: sai Francisco e o irmão Leão para pegar mantimentos, né? Pedir a providência. Aí cada um vai para um lado e combinam de se encontrar depois no mesmo lugar. Aí São Francisco volta cheio de coisa e o irmão Leão não volta com nada. Só que de longe ele já vem chorando porque está sem nada. Aí Francisco pergunta para ele, o que foi que aconteceu? Aí ele fala assim, eu consegui, mas fiquei com fome, comi tudo. Não pensei em mais ninguém. Aí São Francisco começa a chorar de forma mais copiosa que ele. Aí o irmão Leão pergunta, por que você está chorando? Ele fala assim, você comeu porque você acreditou mais na providência que eu. Você comeu porque acreditou que Deus traria de outro modo e trouxe através de mim. Eu não acreditei na providência e estou aqui morrendo de fome agora, não comi. Para consolar o coração do irmão Leão. Aí ele narra, é muito interessante, ele fala assim, aí São Francisco pediu para fazer, presta atenção, vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. São Francisco pediu para que o irmão Leão levasse ele em uma ilha, porque ele ia fazer 40 dias de penitência sozinho numa ilha. Aí ele vai, e chega lá, vai montar o acampamento para ficar lá os 40 dias, e o irmão Leão vai voltar. Já ouviram essa história, não? Beleza, então vamos lá, vou contar para vocês. Aí o irmão Leão chega, ele coloca um pano no chão, e coloca o alimento que vai o sustentar durante 40 dias. Aí o que é o alimento? 3 pães. Apenas, para passar 40 dias. Aí o irmão Leão fala, você está ficando louco? Você vai comer apenas 3 pães em 40 dias? Eu dou conta, Francisco fala. Por amor a Deus eu dou conta. E ele vai embora. Aí 40 dias depois o irmão Leão volta para buscar Francisco na ilha. Aí ele chega lá no acampamento, tá lá 2 pães e meio. Depois de 40 dias. Aí ele acha que Francisco fala, morreu. Ele começa a procurar Francisco e chega, Francisco está dentro de uma caverna chorando copiosamente. Aí Leão fala, que foi, Francisco? Ele, eu sou um soberbo. Francisco falando, olha só. Aí, mas o que foi? Ele falou assim, eu ia ficar 40 dias no deserto, na ilha, sem comer nada para imitar Jesus. E Jesus falou para mim que eu estava fazendo isso porque eu era soberbo, queria ser igual a Deus. Eu tive que comer meio pão contra a minha vontade, para que a soberba não tomasse conta de mim. Aí o São Boaventura narra que ele estava com a mão pegando fogo, ele mete a mão na pedra, pá, e fica a marca da mão dele na pedra. E até hoje esse lugar é visitado para ver as mãos de Francisco fincadas na pedra. Olha só a concepção do santo.
Agora pergunta para vocês, ainda dentro disso que eu estou falando. A mística é para todo mundo? Não. Mas o que está por trás, que é mais excelso e mais elevado na mística da vida de Francisco, isso é para todo mundo. Que é o quê? A virtude. E o fruto do Espírito está na virtude e não no milagre em si. Se Francisco não lutasse constantemente contra a soberba, a mística teria acelerado a sua alma para ir para o inferno e não para o céu. E foi isso que meu amigo falou. Olha só que interessante, Everton. A mística não é para todo mundo, mas a virtude é. Independente se tiver mística ou não. Então, a mística, o sobrenatural, não é a evidência de que uma pessoa está tomada pelo Espírito Santo. Então, a evidência de que Francisco estava tomado pelo Espírito Santo não era um milagre que acontecia através dele, mas a atitude dele quando o milagre acontecia. Já ouviram falar de São Macário? Não. São Macário é um monge do deserto que tinha um dom extraordinário de cura e libertação, principalmente com a ênfase em cura. Aí um homem leproso vai ao encontro de Macário no deserto. Ele começa a andar pelo deserto e ele, não, com dificuldade de encontrar Macário, ele encontra um seu e pergunta: você conhece o monge Macário, pai Macário? Ele falou, né? E falou assim: ele é um bruxo. O velhinho fala para ele, né? Aí fala, mas falaram que ele é um homem de Deus. Não, ele é um bruxo. Saia daqui, abandone essa ideia de achar Macário e vai embora. Ele vai embora. Só que quando ele está chegando na civilização, ele percebe a lepra indo embora e ele vai ficando curado. Aí alguém chega e pergunta para ele: você encontrou Macário? Ele falou: não, mesmo assim estou curado. Encontrei um homem, inclusive, que falou que ele é uma pessoa que não se deve confiar, é um bruxo. Aí a pessoa pergunta para ele, né, mas como é que é esse homem? Ele começa a descrever o senhor que falou com ele. Aí a pessoa diz: pois é, esse é Macário. Onde que está a presença do Espírito Santo na vida de São Macário? No milagre realizado através dele? Na virtude escondida atrás do ato milagroso, do dom espiritual. Então, o que define para nós que uma pessoa é tomada pelo Espírito Santo não é o dom espiritual, mas a virtude que está por trás daquilo. Irmãos, eu sei que vocês estão numa série Pentecostes e preciso contemplar vocês com relação a isso. Pentecoste, vocês bem sabem que significa 50º, né? Dia 50. 50 dias depois da ressurreição do Cristo. O Espírito Santo vem e se manifesta. Então você já sabe o que é Pentecoste. Mas para que é o Pentecostes? É o que nos importa saber. No final do Evangelho segundo São Marcos, Deus, ou melhor, Jesus Cristo, ele dá uma ordem imperativa à igreja nascente naquela época. E agora faz para Cristo Libertador: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, isso não é simplesmente um convite, isso não é simplesmente uma sugestão, é uma ordem. Jesus está falando: a minha igreja na terra, a eclésia, a minha organização na terra tem a missão de ir e levar o evangelho a toda criatura, não é só quem eu gosto, é a toda criatura. E agora imagine, a igreja nascente com 120 pessoas, 120 pessoas, sem dinheiro, arrefecida, com medo, para cumprir a missão de salvar o mundo, irmãos. Vocês lembram que acho que foi com o João que eu fiz uma dinâmica de Pedro, da última vez que veio aqui ou não? Foi ou não? Lembra que Pedro pergunta para Jesus: o que vamos fazer? Quem lembra disso? E o que Jesus responde? Vamos mudar o mundo. E Jesus reafirma isso antes de ascender aos céus: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se foi difícil para a igreja primitiva, que caminhou com Cristo, imagina para nós que estamos aqui hoje. Na moral, para nós é treta, irmãos. E talvez a gente diga assim: eu teria mais coragem se ao chegar na Cristo Libertador e encontrasse alguém aleijado em nosso meio, eu vendo essa pessoa levantar e começar a andar, aí eu tinha potência, aí eu tinha força para ir e fazer. Se eu tivesse sido discipulado pelo próprio Cristo. Porque agora tem os discipuladores da comunidade que estão tentando convencer vocês do que o Espírito ainda não conseguiu convencer.
Vai, Cristo, libertador, liberta o povo, leva a liberdade ao que estão cativo. E a gente tem uma dificuldade tremenda para isso. Agora, se vocês tivessem vivido o que os apóstolos viveu, tinha 3 em específico, além de Pedro, Tiago e João, que estavam nos momentos mais específicos daquilo que Jesus estava fazendo. E a gente pode parar e pensar assim, para esses homens foi fácil, porque eles estiveram lá, eles vivenciaram isso. Então, o amigo de Jesus morre, chamado Lázaro, e Jesus não vai no momento imediato que chama ele, mas depois Jesus vai, porque queria esperar o quê? Que o Lázaro morresse, e que o Lázaro ficasse fedendo, quase podre dentro do túmulo. Aí ele pega e leva 3 pessoas com ele, quem são? Pedro, Tiago e João. E ele chega lá, e Jesus manifesta a sua divindade, grita o nome do seu amigo Lázaro. A alma de Lázaro regressa ao corpo, e ele dá um segundo comando, vem para fora. Lázaro sai, Pedro estava lá, João estava lá, Tiago estava lá, eles viram isso acontecer. Para mim, mano, é difícil. Agora, para Tiago, Pedro e João, eles não podem ter desculpa. Em um dado momento, o chefe da sinagoga fala que a sua filha está morrendo, e eles se encaminham para lá. Quem ele chama para ir com ele? Pedro, Tiago e João. Chega lá, manda sair todo mundo. Quem entra comigo? Apenas Pedro, Tiago e João, a mãe e o pai da menina. E lá, não, melhor, volta um pouquinho antes aqui. No meio do caminho acontece uma coisa, né? O que acontece? A hemorroísa, né? Olha só, olha só o que acontece. Tá um empurra, um monte de gente querendo chegar perto de Jesus. Aí Jesus diz, alguém me tocou. Aí Pedro diz o quê? Tu é doido, macho? Tá todo mundo te empurrando, é obviamente que alguém te tocou. Pedro falou, né? Aí Jesus fala, não, saiu uma força de mim, alguém me tocou de forma diferente. Aí a gente sabe o que acontece. A mulher é curada. Pedro viu, então. Aí ele chega na casa, entra e Jesus ressuscita a menina. Talita cum, levanta-te. E a menina fica de pé. Pedro estava lá, Pedro viu. Para Pedro, Tiago e João, tá muito fácil. Agora para mim e para você? Talvez se a gente visse... Imagina, se a gente visse um morto levantar, João. Eu tenho para mim que se eu visse um morto levantar, eu chegaria aqui para pregar para vocês numa outra potência. Imagina se na missão anterior tivesse acontecido isso. Alguém tivesse infartado dentro da igreja. E Deus usando a minha boca. Em nome de Jesus, levanta-te! E o cara levanta. Eu ia contar esse testemunho para vocês. Ia ser maravilhoso. Aí que vocês iam dizer, o Everton é cabuloso. Deus, obviamente, né? Através do Everton. Mas no fundo, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Para Pedro, para Tiago e para João estava muito fácil. Faltou pão. Tem 15 mil pessoas para alimentar. Aí o que acontece? Jesus fala, dê comida a vocês mesmos para eles. Aí eles ficam naquela, né, sem saber como é que vai fazer. Eles estavam lá e viram Jesus com 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão inteira. Para eles foi o quê? Fácil. Difícil é para nós. Todavia, mesmo diante de tudo isso, Pedro ainda nega Jesus. Mas nega por quê? Porque aquele que estava fazendo e acontecendo, agora está preso, crucificado e não pode fazer absolutamente nada. E aí eu entro mais uma vez como advogado de Pedro. Porque todo mundo fala assim, Pedro negou o Senhor. Só Pedro não, todo mundo correu, tá? Inclusive o João. Ele volta depois, encontra a Virgem Maria e vai pro pé da cruz. Mas na hora do pega para capar, todo mundo correu. E se eu puder defender o Pedro, que ele é meu amigo, é o padroeiro do meu barco, eu digo o seguinte, ele negou tentando não negar. Porque ele estava dentro da casa do inimigo. Ele só não sabia. Ele negou sem perceber que ele negou. Tanto é que tinha que ter um sinal para que ele percebesse que ele tinha negado. Se o galo não canta, ele nem percebe. Ele só estava tentando se safar. Tá? Então, peraí. Lava a sua boca para falar do Pedro. Beleza? Então, olha só, para Pedro foi fácil. Só que Pedro está abatido, irmãos. Por quê? O seu mestre está preso, crucificado e agora morto. E depois que Jesus morre, para onde que Pedro vai? Ele se recolhe no cenáculo e está lá trancado. E o que a palavra de Deus diz? Estando trancados. Por quê? Qual o motivo do que eles estavam trancados? Deixa eu ver se eu acho aqui. Que eu só conheço a minha Bíblia, a dos outros eu não conheço. Na minha Bíblia eu sei onde está tudo. Veja aqui. Evangelho segundo São João, acho capítulo 19. Deixa eu ver se eu acho.
Vocês estão comigo? Maravilha, então. Deixa eu ver se eu acho aqui. João 20, 19. Pedro, ele viu um monte de milagre. Jesus falou para ele quem ele era. Ele falou quem Jesus era através de uma moção do Espírito. Lembra lá em Mateus 16, 18? Quem os homens dizem que eu sou? E vocês, quem diz que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala para ele, bem-aventurado seja Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te disse isso. Quem te disse isso foi Deus. Se Deus não fala, irmão, a gente não consegue afirmar isso. Aí Pedro viu um amigo dele morrer e Pedro fica arrefecido. Então a gente entende o Pedro, né? Só que no terceiro dia, irmãos, no terceiro dia, a vida explode a morte de dentro para fora. A pedra do sepulcro não abre de fora para dentro, abre de dentro para fora. E agora Pedro vai ou não vai? Vai. Olha só. Aparição aos discípulos, tá? 19. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, ou seja, domingo, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por conta de quê? Medo de quem? Dos judeus. Então eles estavam trancados por medo dos judeus. Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Vamos um pouquinho mais para frente agora. Eles estavam trancados com medo dos judeus, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Deixa eu ver se eu acho, peraí. 22, vai um pouco mais para frente, 22. 21. Olha só. É quase a continuação, né? 21. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. 22. Dizendo isto, o que Jesus fez? Não, faz de conta que você está vivo, vai. O que Jesus fez? Soprou sobre eles e disse: recebei quem? O Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quais retiveres, serão retidos. Olha só. Eles viram tudo que podiam ver. Eles foram discipulados por Jesus. Eles comeram com Jesus, sentiram o cheiro de Jesus. João colocou a cabeça no peito de Jesus, ouviu o coração de Jesus bater. E isso não foi necessário para que eles cumprissem aquilo que Jesus pediu em Marcos 16, 15. Ir pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. Só que agora Jesus ressuscitou, irmãos. Aparece a eles e diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês da mesma forma. Recebam o Espírito Santo. Agora vai ou não vai? Eles receberam o Espírito Santo pelo sopro de Jesus. Agora vai ou não vai? Não vai. Não vai. Não vai. Eles receberam o Espírito Santo, certo? Agora, para que Pentecostes? Para que Pentecostes? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Atos 1, 4. Então, no decurso de... Peraí. Aqui, isso, ó. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: ouvis de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito dentro de poucos dias. Para que ser batizado com o Espírito? Para que ser batizado com o Espírito? Vamos lá, versículo 8. Você vai ouvir agora para que acontece o Pentecostes. Vai lá para o 8, olha aí no 8. Se quem tiver com caneta, risque isso aí para você não esquecer, pelo amor de Deus. 1:8, Atos 1:8. Já está em Atos, só ir lá para o 8 agora, ó. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós. Para quê? E sereis minhas testemunhas
em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, até os confins da terra, inclusive na zona norte de São Paulo. A gente está pedindo o Espírito Santo para manifestar dom. E o Pentecoste não foi para manifestar dom. O Pentecoste foi para que os discípulos fizessem aquilo que Jesus já tinha mandado eles fazer, mas por si só eles não conseguem. Fazer o quê? Ser testemunha da boa notícia. Então não adianta tentar interpelar o Espírito Santo falando, se eu visse um milagre acontecer, eu teria força para cumprir o chamado que Deus fez para Cristo libertador, ser sinal de liberdade para o mundo. Não! Peça o Espírito Santo para ser a testemunha dele, anunciar. O Espírito Santo, o Pentecoste acontece para que a igreja faça aquilo que foi chamada a fazer. Através do exemplo, através do testemunho, ser uma interferência social. Olha só, a palavra eclésia já era utilizada antes de Jesus utilizasse dela. Quando Jesus diz para Pedro, Pedro, tu és pedra e através de ti edificarei a minha eclésia. Essa palavra eclésia já era utilizada antes de Jesus usar ela. Se você colocar aí no Google, significado de eclésia. Se alguém tiver a curiosidade, coloca, eclésia. É uma organização social. Então, por exemplo, a maneira com que Roma se organizava e exercia influência na sociedade, sabe qual é o nome disso? Eclésia. E o que Jesus está fazendo? Ele está vendo Roma se manifestar e ele diz, eles estão fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Eu posso utilizar do modus operandi dele, só que com o DNA do reino. Então, aquilo que Roma é na plenitude dos tempos, o Filho não encarna na plenitude do tempo? Peraí, para você não boiar. Sabe o que é a plenitude do tempo? A plenitude do tempo é o tempo mais adequado para que o verbo encarne. Historicamente falando, o que está acontecendo aqui? A filosofia grega chegou ao seu apogeu. É o ápice da racionalidade. Outra coisa, a religião tem o seu pleno compreendimento no judaísmo. E a infraestrutura necessária para que a mensagem seja disseminada, que é o quê? O Império Romano. Isso é a plenitude do tempo. Está pronto agora. O verbo tem na terra tudo o que ele precisa para que a mensagem, a boa nova, vá à tona. Só falta uma coisa: iniciar a sua igreja e equipar ela com a força do alto. O Espírito Santo, a potência está aqui. Então, a igreja que é fundada na cruz, ela só dá o start apostólico quando recebe o Espírito em Pentecostes. Ela estava parada, arrefecida. Trancada por medo de quem? Não, vamos lá, gente, na moral. Trancada por medo de quem? Dos judeus. Veja bem, Jesus olha o Império Romano se movimentando e fala assim, essa eclésia se move da maneira certa, só que com o software errado. Então eu vou instalar o software do reino, vou utilizar essa mesma estrutura, e agora com o impulso do Espírito, a minha igreja vai ser tão efetiva de tal modo que em 2025 o Everton, que nem está aqui agora, vai estar lá na Cristo Libertador pregando a boa nova por conta daquilo que começou aqui agora. A minha eclésia impulsionada pelo Espírito. Sabe qual que é a ideia do Império Romano? O Império Romano ele não queria chegar em uma civilização, matar todo mundo e colocar cidadão romano lá. O que era a glória de Roma? É chegar no meio do povo judeu e fazer o filho do judeu comer aquilo que o romano come, se vestir como o romano se veste, falar como o romano se fala. Eles querem o quê? Disseminar a cultura romana no mundo inteiro. Não é devastar o mundo e fazer com que todo mundo se torne romano. É levar a cultura de Roma para todos os lugares. Então, o chamado da igreja, impulsionado pelo Espírito Santo, é ser igreja de tal forma que a gente persuada as pessoas a se tornarem como nós somos, filhos de Deus. Assim, e quando, irmãos, eu não tenho dom sobrenatural não. Deus me chamou para pregar a palavra. Enquanto Ele quiser, eu vou pregar. Quando Ele não quiser mais, eu estou satisfeito também. Eu paro. Não tenho dom sobrenatural, essas coisas não, mas eu sempre falo assim para o Senhor: Jesus, eu sei que você chamou muitos que não querem. Se precisar, eu estou aqui. Conta comigo.
E assim, e na minha caminhada de 10 anos, eu já vi coisas que eu não imaginaria que aconteceria através da minha vida, porque eu não tenho chamado. Eu não sou aquele tipo de. Deus me deu uma visão. Tem irmãos que é assim. Eu desejaria ser assim, mas eu não sou. Não sou. Só que assim, eu já experimentei isso na minha vida. Uma vez fui pregar em Brasília. Já contei essa história para vocês? Vamos lá. Que eu sempre conto algumas. Essa aqui, não sei se eu. Vamos lá. Fui pregar. Me chamaram para pregar um retiro lá em Brasília. É importante falar o nome do lugar, do estado aqui. Brasília, tá? Guarda isso. Aí, na véspera de ir, eu tive uma febre terrível. Sabe aquela febre que chega amarga a boca, com os olhares assim? Tava desse jeito. Aí eu peguei, liguei pro pessoal e falei assim, ó, arruma outra pessoa, eu não tenho condição de sair de casa. Aí o pessoal começou a entrar na minha mente. Você tem que vir, você tem lá, que gastou dinheiro para comprar passagem, vai dar um prejuízo. Tá bom, eu vou, convenceu. Fui. Cheguei lá, preguei, falei assim, é o seguinte, eu vou pregar, depois vocês me levam pro aeroporto. Eu não consigo ficar aqui. Eu lembro que eu fui, no dia eu cheguei lá, era um sítio, não tinha nem água quente, tive que tomar banho gelado. Imagine, Deus me batendo nesse dia, com muito amor e carinho. Aí, terminei de pregar, me levaram no aeroporto e tinha um tempo ainda para o embarque. Eu sentei numa cadeira, coloquei meu celular para carregar. Tava um calor de lascar mesmo, aquele calor. Só que eu tava morrendo de frio. Eu botei uma blusa, botei uma touca na cabeça, abracei minha mochila e fiquei lá, sentado numa cadeira assim, ó. Batendo os queixos, doido para deitar. Aí nesse momento chegou 2 rapazes. Sentaram do meu lado. E eu vi que era um pai e o filho. Eles começaram a falar um monte de palavrão, aquela conversa bem mundana mesmo. Falava de mulher, aquela coisa toda, eu assim, ó. Nem aí. Só que na hora que eles sentaram, meu coração bateu mais forte. Eu falei, Espírito Santo, nem vem. Já fiz o que eu tinha que fazer. Era para me vir pregar o retiro em Brasília, eu vim. Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, já era. Aí eu falei assim, eu não sei o que falar para ele. Se tiver que falar alguma coisa, coloque em meu coração. Faça eu entender que é o Senhor pedindo para me falar. Senão eu não falo. E era como se o Espírito Santo falasse assim para mim, aguarde e verás. Beleza, fiquei lá. Daqui a pouco chegou 4 rapazes e uma moça, amigos dele, pra se despedir dele. O cara, mano, o cara era grandão, velho. Sim, sabe? Todo tatuado, brinco pra todo lado, parecia um gibizão, cara, assim, todo riscado. Aí chegaram os amigos dele, um mais louco que o outro. E na hora que os amigos dele chegaram, o pai dele levantou pra ir embora. Aí eles ficaram lá, e eu lá sentado, e eles assim, tipo, uma roda em volta de mim, aquela bagunça, e eu lá assim, agarrado com a mochila, né? Aí quando o pai dele tava, tipo assim, como ele tava aqui, o pai dele tava na porta, ele gritou lá no aeroporto, não vai me dar um abraço? O pai dele vira no aeroporto e dá um grito assim, abraço é coisa de viado, rapaz. E vai embora. Aí o pessoal dá uma zoada com ele, só que eu vi que no semblante dele, ele não aceitou aquilo muito bem. E na hora que isso aconteceu, o Espírito Santo me cutucou de novo. Aí. Eu falei, aí o quê? Tô entendendo nada. Aí eles começaram a conversar e ele falou que estava indo para Lisboa. A gente estava onde? Em Brasília. A gente estava na capital do nosso país. Ele estava indo para a capital de Portugal. Aí eu falei, deve estar aí o que Deus quer falar para ele. Entrei na internet, o que significa Lisboa? Nada, irmãos. Era só tipo o nome de uma rainha que foi homenageada. Enfim. Falei, tá, e agora, velho? Aí eu falei assim, mano, eu não vou falar nada pra esse cara, eu vou tomar um soco tão grande se eu falar uma coisa pra ele. Os caras pararam e falaram assim, mano, você tá indo embora, esquece isso aí. Pegaram, abriram a mochila, tiraram 2 garrafas de vodka. Aí um correu, pegou um energético, eles começaram a beber. Daí depois um tirou um cigarro de maconha do tamanho desse microfone, velho. Vamos fumar! E tem aquela bagunça. E eu lá no meio, eu fiquei imaginando, se alguém passa aqui vai falar, olha lá o missionário maconheiro. Porque parecia que eu tava entre eles. Parecia que eu era um deles. Aí o que ia viajar falou, não, a maconha não, senão vou impedir eu de viajar. E eles começaram a beber. Eu falei, mano, se eu falar alguma coisa pra esses malucos aqui, eu vou tomar um pau, velho. Aí eu falei, mas eu vou ser obediente. Eu fiz o plano, né? Vou botar minha mochila nas costas e vou falar assim, ó. Jesus te ama. E vou embora, velho. Vou só esperar o soco vir. Foi dando hora de embarcar, eu falei, é isso que eu vou fazer. Botei a mochila nas costas. O coração assim... Tava uma bagunça, mano. Aí eu levantei e falei, quero falar com você. Eu não sei como que isso aconteceu, mas foi o seguinte. Na hora que eu falei, quero falar com você,
eu tive a visualização de um bilhete na minha cabeça. Esse bilhete estava todo dobrado. E eu só conseguia ver uma frase do bilhete. Toda vez que eu lia uma frase, o bilhete abria e eu via outra. Eu não conseguia ver tudo que eu ia falar para ele. Então eu falava sem saber o que eu ia falar depois. Eu falei assim, mano, para me entender que não era eu. Aí na hora que eu falei, quero falar com você, tava mal fuzuê, os caras parou e falou assim, a gente quer ouvir também. Eles colocaram as garrafas de vodka no chão e pararam. Aí eu fiquei assim, olhando pro cara, o cara olhando pra mim, tipo, fala. Aí eu perguntei, qual o teu nome? Era o que tava no bilhete, né, na minha cabeça. Pergunta o nome. Qual o teu nome? Ele falou, Mateus. Na hora que ele falou Mateus, aí, pá! Veio um significado do nome Mateus que eu nem lembrava que eu lembrava, irmãos. O Espírito falou, fala pra ele agora o significado do nome dele. Eu falei, você sabe o que significa teu nome? Ele falou, não. Aí eu comecei a explicar pra ele. Eu vi a perna do cabo ficar bamba. Aí eu falei assim, antes de falar o significado do teu nome, deixa eu te fazer uma pergunta. Pra onde você está indo? Aí ele confirmou, Lisboa. Eu falei, você está indo para casa de parente? Ele falou, da minha tia. Eu falei, nós estamos na capital do nosso país e você está indo para a capital do país que colonizou o nosso. Você está entendendo que Deus está falando para você de centralidade? E ele já começou a ficar assim, ó. Foi, não vai ser só um deslocamento geográfico. Você vai voltar para a centralidade da tua vida. Quando chega lá, você pergunta para sua tia a origem do seu nascimento, você vai entender porque seu pai te tratou assim na hora que ele foi embora. O cara começou a chorar, veio igual a criança, seus amigos, o que foi que aconteceu? Falei, espera aí, sabe o que significa teu nome? Aí eu lembrei, vou falar aqui para vocês rapidinho. O nome de Mateus na Bíblia, só quem fala que é Mateus é ele mesmo. A conversão de Mateus está no Evangelho segundo São Mateus, São Marcos e São Lucas. Lucas enfatiza o quê? Que ele é um cobrador de impostos. Simples, todo mundo aqui sabe que Lucas é cobrador de impostos, né? Estava sentado na mesa do cobrador de impostos. Mateus... Oi? Levi foi Marcos. Ele dá uma ênfase. Ele fala que é Levi, mas é o cobrador de impostos. E Marcos dá uma ênfase no sobrenome. Levi, filho de Alfeu. Quem fala que ele é Mateus? Ele mesmo. E o que significa Mateus? Um presente para Deus. Eu falei, Mateus, tu é um presente para Deus. Independente de como teu pai te tratou. Esse cara começou a chorar igual uma criança dentro do aeroporto, gritar. E os amigos, o que aconteceu? Eu falei, tá tudo bem, irmão, tá tudo bem. Aí o Mateus veio, grudou no meu pescoço. Abraçado comigo, chorando, enfiou a mão no meu bolso, puxou meu celular. Eu falei, estou sendo roubado, não estou entendendo nada. Ele pegou meu celular e falou assim, tremendo, pelo amor de Deus, nunca mais me abandona. Eu puxei meu celular da mão dele e falei assim, mano, eu não tenho nada a ver com isso. Deus me tirou da minha casa com a desculpa que eu ia vir pregar no retiro só para mim falar isso para você. Agora é entre você e ele, te vira. Peguei meu celular, fui embora, ele ficou lá, olhando, catando cavaco no chão, sem entender o que estava. Os amigos abraçaram e consolaram ele. A minha convicção é, Mateus nunca mais foi o mesmo depois desse dia. E quem fez isso? Jesus. Eu fui só um espectador no camarote vendo tudo. Quando a gente quer, o Espírito vem em nosso auxílio, em nossa fraqueza. Eu não sabia o que dizer, não sabia o que falar. Eu falei, Senhor, só tem eu aqui. Se o Senhor não me usar, ele ia embora, sem fazer experiência com Cristo. Libertador. Eu não sei o que aconteceu com Mateus, não peguei o contato dele, não quis saber, mas a minha convicção é que ele experimentou uma inauguração de liberdade na vida dele, que a cachaça, a droga, os amigos, ele estava indo viver da música, nunca puderam proporcionar para ele. É só estar disponível, irmãos. Disposição e disponibilidade. Se o Senhor encontrar isso em nós, a gente não precisa de milagre, a gente não precisa de nada mais, mas a gente amará de tal forma que a gente não suportará passar na vida de alguém sem que essa pessoa experimente também aquilo que a gente experimentou. Eu não falei o que eu ia falar, mas tem uma coisa que tem tomado meu coração de tal forma que é a divisão que hoje existe dentro da igreja. Porque se outrora a gente tinha que
fazer ecumenismo com os irmãos protestantes que estavam afastados. Hoje, nosso principal trabalho, irmãos, é ecumenismo dentro da igreja, porque a pergunta mais maldita dos últimos tempos é: você é carismático ou você é tradicional? Foi uma pergunta que Satanás inspirou, ou melhor, tentou no coração da igreja. E hoje, agora, a maneira de me relacionar com os irmãos dentro da igreja é se ele votou no Lula ou no Bolsonaro. Eu lá quero saber quem você votou, irmão. E por conta disso, até hoje a gente tá brigando. E a política está dentro da igreja e a gente agora polarizou tudo. E o Espírito Santo não encontra espaço para se manifestar, porque o povo de fora olha para a igreja e não consegue ver a manifestação dos filhos de Deus na terra. Porque Jesus falou: conhecerão que vocês são meus discípulos quando vê como você prega? Conhecerão que vocês são meus discípulos ao ver que vocês tocam bem? Que vocês pregam bem? Que vocês organizam um grande evento? Não! Reconhecerão que vocês são meus discípulos quando vê o quanto vocês se amam. Diversos homens de Deus passaram lá no barco e eu perguntei: por que vocês acham que o avivamento tarda na igreja católica? Todos me responderam a mesma coisa. O que mais tem impedido o Espírito Santo de fluir em sua igreja chama-se divisão. Porque quando o Espírito Santo desce em Pentecostes, a característica que ficou notória na igreja foi o quê? Todos falavam em línguas estranhas e cada um entendia na sua própria língua o que todo mundo estava falando. Não importava que língua eles falavam, mas todo mundo entendia uma coisa só. O Espírito Santo manifestando aquilo que ele quer para a igreja de Deus. Unidade, irmãos. Unidade. Mas hoje o meu evento tem que ser melhor que o evento da outra comunidade, do outro carisma. Eu tenho que mostrar que eu me sobressaio com relação a ele, com o meu evento. E a gente tem empacado o Espírito Santo de se manifestar na nossa igreja, pelo amor de Deus. Quando a gente chegar nesse ambiente, pouco me importa em quem você votou. Eu estou nem ligando se foi Lula, se foi Bolsonaro. Eu estou nem ligando não, irmão. O que importa é que você é meu irmão. E eu vou te amar, independente de qualquer coisa. Para não dar motivo para que o Espírito Santo vá embora desse lugar. Que isso quebrante o nosso coração. Me ajudem nisso, irmãos. Vamos acabar de uma vez por todas com essa loucura de que se eu for carismático, eu não posso ser tradicional. Se eu for tradicional, eu não posso ser carismático. Pelo amor de Deus. Eu imagino Deus do alto do trono olhando os irmãos se degladiando, falando: que bagunça é essa? O que aconteceu com a gente? Imagina o mundo olhando para nós e vendo: se o pau está quebrando dentro de casa, o que eu vou fazer lá? Pelo amor de Deus, irmãos. Na moral. Que o Espírito Santo conte pelo menos conosco. Para encontrar uma unidade no nosso coração. Uma disposição para isso. Estejam empenhados em isso. Eu queria, de fato, que o Espírito Santo ministrasse o coração de vocês enquanto Cristo libertador. E assumisse como compromisso de vida. Resgatar a unidade da igreja no que cabe a vocês. Porque a polarização política entrou dentro da igreja. E o dano disso, a gente ainda não sabe. Não sabe. Amém, irmãos? Bendito seja Deus.